Bom dia, Lucas. Tá me ouvindo direitinho? Muito bem. Bom dia, Vitória. Bom dia, professor. Bom dia, todo mundo tá me ouvindo direitinho? Beleza. Beleza, então. Deixa o pessoal chegando aqui que a gente começa. Carlão. E aí, bom dia. Tudo bem? Me ouvindo direitinho? Bom dia. Bom dia. Cadê o vídeo? Só tô vendo foto aqui. Vamos ligar os vídeos aí conforme a escola solicitou, meu povo. Olha aí, Vitória já ligou. Tá tomando café uma hora dessa, Vitória? Felipe, bom dia. Maria Caroline, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Guilherme, jogando por aí. Opa. Carol, Carolina, Ricardo. Ricardo tá até com o descanso do pescoço. Tá bom aí, hein? É claro. É O isso aí. conforto de minha casa, entendeu? É isso aí, Tem tá que vendo? adequar. Tem que ter uma vantagem essas aulas online, né não, Ricardo? Tá certo. Mas É não isso pode mesmo. assim só reclamar. Eu reclamo, mas Não, assim, né? Tem que dar um jeitinho. não, na realidade não é o ideal, mas é o que a gente pode fazer no momento, né? Estamos em casa, né? É isso aí. Problemas Tem que, modernos requerem soluções modernas. isso, tem que primar pelo conforto e pelo menos já ajuda aí, né? A Nanda, tá acordando agora, Nanda? Não é possível. Que cara de sono é essa? Já teve 3 aulas antes da minha? Você não se machucou esses dias não, né? Liga o microfone que eu não tô te ouvindo. Aí, abri seu microfone. Você não se machucou esses dias não, né? Carlinhos, eu tô inteira. Você tá orgulhoso de mim? Graças a Deus, amém, Jesus. Que bom. Ok. Mas também eu fiquei sabendo que sua mãe limpou a casa toda, tirou todos os móveis, deixou tudo livre para não ter problema com você. Foi desse Que bom, jeito mesmo. beleza. Que bom que vocês estão bem. Pessoal, vamos começar. Já chegaram aí a maioria dos alunos. Deixa eu admitir aqui o restante que está faltando. Para a gente começar. Bom, é o seguinte. Oi, Carlinhos. Olá, bom dia, querida. Tudo bom? Júlia, Clara, Larissa, bom dia. Deixa eu entrar aqui todo mundo. Samir. Júlia, Samir. Samizão. A cara de Samir, mãe. Muito bom. Cadê Samir Samir? já tá com a cara de que foi Dia, sequestrado. Bom dia, bom dia. Tudo Tá bem? no banheiro aí, Tudo sabe? jóia. De Eu sequestro. vou passando mal de rir. Privado. Ô, Carlos, não dá pra ter aula com câmera não, viu? Que eu fico rindo na cara do povo. Ah, é bom, você voltou. Vocês ficam rindo só da minha cara, eu também posso rir da cara de vocês agora. Vocês Eu amo. perceberam como é que eu tô aqui, né? Ó, Carlos, eu tô bem vendo a cara de Carlos aqui. Perceberam aí, né? Estão me Tô. vendo? Eu não consigo ajeitar nunca essa iluminação. Eu tô no quarto Ai, aqui da minha filha. iluminação. É a pior Nossa, coisa que eu não. Ó, pior se eu coisa. ligo aqui, fica tudo escuro. Eu já sou preto, fica tudo preto. Quando eu ligo, melhora Fica um a pouco. mesma coisa. Não Não fica nada adianta bom. nada. Eu só ilumino o guarda-roupa lá atrás. O resto continua do mesmo jeito. Eu não sei, não. Vou tomar um curso de iluminação para ver se eu consigo ajeitar isso. Compra um ring light. Carlinhos.
Cadê seus conhecimentos de física, ótica? mas Carlinhos com ring light, velho. eu não consigo aplicar esse negócio, não. Meus conhecimentos Comprou de ring- física são Carlinhos, insuficientes bom pra isso. saber. Olha, Ó, a gente são também não sabe não, viu? insuficientes, tá vendo? Mas o que eu vou pedir na parte de óptica, aí eu sei, vocês vão aprender, vão saber também. Vai pedir mais o quê? Já pediu no passado, não vai pedir. Mas tem agora a Nada. revisão na última unidade, a gente cobra de novo. Ô, me mate, eu não quero fazer espelhos esféricos de novo, não. Ô, Júlia, não, me mate. Vai lá, vai. Vai, minha filha. Fecha a porta. Eu tava lembrando da sua filha esses dias, Carlinhos. Ela eu tava entrou com aqui saudade agora, dela. então ela tá Carlos, com mal. aí, não deixa fazer barulho pra menino, não. Oxe. Disse que eu tô atrapalhando, que eu falo alto demais, que ela tá ouvindo lá da sala da aula dela. Bom, pessoal, foi ótimo aqui esse momento de descontração com vocês. Aí agora Hoje já a gente vai- acabou? Ué, vamos começar a aula, né? Parar de conversar, que essas aulas ficou gravadas para a escola. Aí, se eles Gente, virem é mesmo. essas aulas aqui sem a gente falar nada, vai falar, o professor está enrolando esses meninos. Mas o importante é a gente ter esse momento, para a gente se rever. Eu tinha muito tempo que não vi vocês. Confesso que estava com saudade. O Hugo tá com essa foto aí. Por que não abre a câmera, Hugo? Tá com essa foto aí, essa foto de galã aí, com perna cruzada, fazendo pose. Abre aí para ver se o cara... Bom, vamos lá. Pessoal, a gente vai continuar aqui agora a parte de magnetismo, tá bom? Vamos falar das propriedades magnéticas, tá? E processo de imantação. Semana passada, depois da nossa aula, eu postei para vocês novamente a aula teórica lá no Eclés, para vocês darem uma lida, que durante o recesso vocês não leram. Eu espero que vocês tenham lido, porque lá tem uma introdução e te passa uma noção de como comporta o ímã, tá bom? Como que os ímãs se comportam. Bom, vejam bem. Vocês devem ter visto por lá que o ímã, ele é Segura aí. uma pedra, né, chamada magnetita, óxido de ferro, que apresenta características de atrair pedaços de ferro. Agora, por que o ímã atrai substâncias ferromagnéticas? Lá na aula teórica tinha uma figura mostrando a disposição atômica dos ímãs. Então, os ímãs, eles apresentam ímãs elementares, são átomos que têm toda a sua disposição organizadamente, tá? Caroline, quer fazer uma pergunta? Foi sem querer, Carlinhos. Perdão. Beleza, tudo bem, não tem problema não. Tranquilo. Então, o ímã, ele apresenta naturalmente todos os átomos organizados, alinhados, de forma que ele fique distribuído, todo organizadinho na estrutura. E essa organização faz com que esse elemento, a magnetita, ele possua polos, tá? Que são justamente os polos magnéticos que eu falei para vocês. Então, por que são formados polos? Porque os átomos estão todos organizados. Qualquer outra substância que vocês observam microscopicamente, os átomos estão dispostos de forma aleatória. Porém, nos ímãs, os átomos estão todos organizados. Por isso, eles são chamados de átomos elementares ou ímãs elementares. E essa disposição é que dá a formação dos polos magnéticos, tá? Como todo o átomo está organizado, ele vai ter um lado que tem uma ponta, que vai estar apontado, e outro lado que os átomos estão mais afastados. Isso forma aquela setinha que a gente desenha para vocês, tá? Aqui na figura do slide, a setinha ela está saindo do norte, ó. Tá pequenininha aí, mas acho que dá para observar. E entrando no sul.
essa setinha que está entre os dois polos, ela mostra a disposição dos átomos elementares. Então, dentro da barra, você tem todos os átomos dispostos dessa forma aqui. No caso da figura, eles vão estar alinhados, apontando para o lado esquerdo de vocês. Porque observe no desenho que o norte é o esquerdo e sul é o direito. Então, o fundo, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, o fundo do ímã é o sul e a frente do ímã é o norte. Só, não é essa a explicação correta, mas só para vocês facilitarem o entendimento. Então, toda a pontinha vai estar apontando para o norte, que é de onde saem as linhas de indução. E as pontinhas estarão entrando no sul, que seria o fundo, tá? E teria a parte externa, a parte terminal da seta. Então, o início da seta, ele está no sul e a extremidade da seta no norte. Isso forma os ímãs elementares. Lembra que eu falei na outra aula que existe ímã de geladeira e não existe ímã de fogão. Por quê? Porque quando você aquece o ímã, ele vai perder a capacidade de atrair substâncias de ferro. Por que ele perde a capacidade de atrair substâncias de ferro? Veja bem, o ímã, ele atrai substâncias porque ele tem os átomos todos alinhados. Se você aquece, através do calor, você fornece o quê? Energia. E aumenta o nível de agitação. Aumenta o choque entre as moléculas e os átomos e, consequentemente, eles vão o quê? Desalinhar, certo? Se os átomos desalinham, eles perdem a capacidade de imantação. Então, se você aquece um ímã, você desalinha os átomos elementares, os ímãs elementares, e, consequentemente, ele vai perder a imantação, vai perder a capacidade de atrair substâncias ferromagnéticas, certo? Disse também para vocês que se a gente pegar um pedaço de ímã e grudar um prego, pegar uma substância ferromagnética e botar em contato, essa substância ela vai atrair outra substância que você colocar na base dela. Então, eu coloquei um prego em contato com o ímã. Se eu colocar um outro prego embaixo do primeiro prego, ele vai grudar. Se eu colocar 30 pregos irão ficar grudados ao ímã. Por quê? Esses átomos do primeiro prego, do segundo, terceiro, dos demais, vão se alinhar de acordo com o ímã, através do contato. Isso é um processo de imantação, tá? Então, o processo de imantação é quando você alinha os átomos de uma substância ferromagnética e torna esse átomo um ímã temporário. Ok? Yasmin, quer fazer uma pergunta? Foi sem querer, professor. Ah, tá, tudo bem, não tem problema não. Então, vejam bem, o que é imantar uma substância? É você tornar essa substância um ímã temporário. E o que é desmagnetizar o ímã? É você desalinhar o átomo, os átomos elementares, e fazer com que esse ímã perca a capacidade de imantação. Certo? Então, vejam bem, o processo é semelhante, só que no sentido oposto. Então, quando o ímã natural tem os átomos alinhadinhos. Quando eu aqueço, ele desorienta e perde a imantação. Quando eu coloco o ferro, que tem os átomos desalinhados, em contato com o ímã, ele vai ordenar e vai alinhar os seus átomos de acordo com o ímã através do contato. Então, você vai tornar o ferro um ímã artificial, temporário. Certo? Um outro processo de imantação é a fricção. Então, lembra que na última aula eu expliquei que a fricção é diferente de atrito. Se eu fizer isso, eu estou atritando. Eu estou indo para frente, para trás, gerando calor. Se eu quiser friccionar, eu tenho que fazer sim, ó, o mesmo sentido. Então, o carrinho de fricção, que era um brinquedo que eu tinha quando era pequeno. Hoje é tudo no controle remoto. Mas não é porque eu sou velho, não, viu? É porque não era assim na época mesmo. Então, fricção, você pegava o carrinho e friccionava o carrinho várias vezes, depois soltava e ele saía andando. Se eu atritasse esse carrinho, a corda que eu dava quando eu empurrava para frente,
eu desfazia quando eu voltava para trás. E se eu soltasse o carrinho, ele ia ficar parado. Então, atrito é diferente de fricção, certo? Então, se eu pegar um ferro, um pedaço de ferro, e atritar com o ímã, eu vou ficar o dia inteiro atritando e o ferro não vai imantar. Os ímãs não vão se organizar. Eu preciso friccionar, passar no mesmo sentido, porque quando eu passo no mesmo sentido, eu vou induzir os átomos do ferro a ficarem organizados no mesmo sentido do ímã. E aí a barra de ferro vai ficar imantada. Ok? Então, são dois processos de imantação. Contato e fricção. Certo? O que acontece nesse processo de imantação? Eu faço com que os ímãs elementares eles possuam uma organização temporária, certo? De acordo com características da substância. Então, tem substâncias ferromagnéticas, paramagnéticas, diamagnéticas, que eu vou explicar depois, que está relacionado com justamente a capacidade de imantação dessa substância. Thalita, quer perguntar, Thalita, alguma coisa? Carlos, deixa eu só te pedir uma coisa. Você pode explicar rapidinho de novo como é que ocorre por contato? Imantação? Posso. Contato é quando você coloca um pedaço de substância ferromagnética que tem átomos de ferro em contato com o ímã, tá? Só o fato de encostar no ímã já vai provocar o alinhamento dos átomos dessa substância de ferro magnético, tá? Não precisa ser necessariamente ferro puro. Ela precisa ter ferro na sua composição. Então, coloquei a substância ferromagnética próxima de um ímã, em contato com o ímã, os átomos elementares da substância vão se alinhar e ela vai se comportar como se fosse um ímã. E aí ela vai ficar imantada. Porém, quando a gente coloca em contato, ela só vai manter alinhado se ela estiver em contato. Se eu soltar, ela não vai soltar. Ela não vai grudar mais. Ela vai perder a capacidade de imantação. Certo? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aguardem aí rapidinho. Eu vou pegar aqui o ímã para mostrar para vocês. Pode demorar, Carlinhos. A gente deixa. Tá bem gravando, viu? Ei, Samir! Ei, Samir! Carol Souza, você tá aqui? Ô, Samir, você tá onde, meu Ai, filho? velho, eu tô rachando, viu? Tá aqui no Lá, banheiro. Galvão! Samir, você tá no banheiro, é, velho? Ela tá no banheirão, A hein, aula tiozão? bem sendo gravada, a gente. Tô vendo o banheiro da sua mãe. Ninguém tá falando bobagem aí, não, né? Que isso? Ó, aqui, deixa eu fechar aqui essa tela para aparecer. Estão vendo aqui? Todo mundo está observando? Estão Sim. conseguindo ver? Eu tenho aqui uma esfera de ímã, pequenininha aqui, e vários clipes grudados, certo? Tem clipe aqui que está grudado em outro clipe. Eu vou desmontar aqui para mostrar para vocês. Então, eu tenho o ímã, certo? Coloquei o clipe grudado no ímã. Se eu colocar outro clipe aqui, ele também vai grudar, certo? Então, esse primeiro clipe que está grudado no ímã, ele alinhou os átomos elementares por contato e se tornou um ímã. E alinhou o do segundo, certo? Se eu grudar um terceiro, se eu colocar um terceiro, é claro que isso também depende da capacidade, né, do ímã aqui. Né? Muito pequeno e o clipe é maior. Mas se eu colocar um ímã maior, eu vou grudar um terceiro, vou grudar um quarto, um quinto, e ele vai ficar grudando, porque esse átomo ele vai ficando, esse átomo desse aqui vai ficando alinhado, tá certo? Aqui vocês observam que o ímã é muito pequeno, tá?
Então não dá para fazer colocando muitos. Mas está vendo do primeiro para o segundo já. Certo? Se eu tirar o contato, ó, se eu tirar o ímã de cima, ele perde a imantação na hora. Ó. O segundo clipe cai. Tá vendo? Porque quando eu tirei o contato com o ímã aqui, esses átomos aqui imediatamente se desalinham. E ele vai perder a capacidade de imantação. Então, essa é a imantação por contato. Eu coloco aqui esse ímã em contato com o clipe. Os átomos elementares desse clipe se alinham e ele se torna um ímã temporário por contato. E esse clipe que eu coloquei aqui embaixo grudou no segundo. Esse ímã aqui, ele não tem capacidade para imantar totalmente o segundo. Por isso que fica difícil grudar aqui, ó, o terceiro, tá bom? Porque o tamanho dele é muito pequeno. Porém, eu posso grudar no segundo mais clipes, tá vendo? No primeiro, desculpe, mais clipes. Eles vão grudando de acordo com a capacidade de imantação. Estão vendo aí? Certo? Agora, se eu tiro o ímã de contato, ó, eles caem. Porque os átomos eles se desorganizam novamente. Essa estrutura aqui do clipe, ele tem os átomos desorganizados aleatoriamente. E o átomo do ímã, ele está alinhado. Quando eu coloco esse clipe em contato, esses átomos se alinham e esse clipe ele fica imantado. Por isso que gruda de baixo. Se eu tiro o ímã, perco o contato, imediatamente volta ao estado natural. Os átomos se desalinham e ele perde a capacidade de atrair e volta a ser um clipe sem imantação, normal. Perceberam aí? Entenderam? Esse é o processo de imantação por contato, tá? Por fricção, não daria aqui certo, porque eu precisaria de uma substância de ferro pura para friccionar. Ali você tem no clipe uma liga com vários metais que formam um clipe, tá? Isso aqui não é de ferro, é uma substância ferromagnética e tem também uma capacidade pequena. Se eu tivesse aqui no ímã e eu encostasse no ímã um prego de ferro maciço, aí eu podia encostar vários outros pregos que ele iria ter capacidade de imantar, porque o alinhamento dos átomos elementares seria total, certo? Todos os átomos de ferro que compõem a substância iriam se alinhar e aí ele ia ficar muito magnetizado. Ao contrário do clipe, que é uma liga, então ele não tem esse magnetismo todo. Por isso que não gruda mais do que 2, 3, por causa do tamanho do ímã. Eu precisaria também de um ímã maior para imantar mais o primeiro clipe e aí conseguir o segundo, o terceiro, o quarto. Entenderam aí? Ficou claro? Nenhuma dúvida? Bom, então, imantação é quando você pega uma substância ferromagnética que está com os átomos desalinhados, coloca em contato ou fricciona com o ímã, e aí seus átomos se alinham, tornando um ímã temporário, artificial. E quando você aquece um ímã que tem naturalmente os átomos alinhados, a energia é transferida para as moléculas, elas se agitam e ele se desorganiza e, consequentemente, perde a capacidade de imantação. Os dois casos que eu falei para vocês, tanto imantar um pedaço de ferro ou tirar a imantação de um ímã, são processos artificiais, tá? E temporários. Então, aquecer o ímã, ele não vai grudar em nada. Porém, quando o ímã esfriar, os átomos eles são naturalmente alinhados, porque é a característica da substância. Então, aquecer o ímã, ele vai desgrudar. Se eu esfriar o ímã, ele volta novamente o processo de imantação natural e ele torna um ímã novamente. Você não perde o ímã porque você aqueceu o ímã. Você tira a imantação dele temporariamente. A mesma coisa é o ferro. Você não pega um prego, encosta no ímã e vai tornar ele um ímã artificial para sempre. Não.
se você tirar o pedaço tirar o ímã do contato, esses átomos vão permanecer por um tempo alinhados e depois desalinha e perde a imantação. Vocês ouviram aqui no clipezinho que eu tirei o ímã, ainda ficou grudado um tempinho o outro clipe, depois que ele soltou, porque ele tem um tempo de imantação. É o tempo que os átomos, os ímãs elementares, gastam para desalinhar ou alinhar. Isso nós vamos ver lá na frente, é chamado de esterese magnética. Quanto maior for a capacidade de manter a imantação, esterese com H, tá? Esterese magnética. Quanto maior for a capacidade de manter a imantação temporária pela substância de ferro, maior vai ser a esterese magnética dele. Mas lá na frente eu vou explicar direitinho para vocês. Vou mostrar um gráfico que mostra essa esterese magnética. Beleza? Ficou claro aí? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para nossos slides. Bom, primeira propriedade que eu já havia dito para vocês, só que não havíamos classificado como propriedades. Todo ímã ele vai apresentar dois polos magnéticos. Um polo norte, que é onde saem as linhas de indução, e o polo sul, que é onde entram as linhas de indução. A primeira propriedade, que eu já havia dito, são que polos iguais se repelem e polos opostos sempre se atraem. E já tinha mostrado para vocês também que era por causa daquelas linhas, né? Se a linha sai do norte e entra no sul, ó a setinha aqui, ó, sai do norte e entra no sul, isso vai facilitar o que? A aproximação, a atração. Então, polo norte atrai polo sul magnético, certo? E polos de mesmo nome, né, vão se repelir. Então, polos opostos se atraem, norte atrai sul, norte repele norte ou sul repele sul, tá? Justamente por causa das linhas também. Aqui a linha vai estar saindo desse e a outra aqui vai estar saindo desse aqui, ó. Não está desenhada aqui, mas ela estaria saindo aqui, ó, desse aqui. Então, saiu a linha desse, saiu desse, vai provocar um afastamento, uma repulsão dos ímãs, tá? Aqui vai causar uma atração. Bom, outra propriedade, inseparabilidade, anotem aí, inseparabilidade dos polos, tá? Inseparabilidade dos polos. O que é isso? O ímã é indivisível. Na realidade, o ímã ele é divisível. Você vai dividir o ímã, você vai quebrar. Porém, as características magnéticas, a imantação, ela não se divide. Por isso que eles falam que o ímã é divisível. Então, você divide o ímã, mas cada pedaço sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Você jamais vai conseguir separar um polo norte de um polo sul de um ímã. Até que você chegue no átomo. Mesmo que você chegue no átomo, tá? Você não consegue separar, porque os átomos são ímãs elementares, são átomos elementares. Cada átomo vai ter um polozinho norte e um polo sul. Então, quebrei a barra aqui. Cada pedacinho vai ter um polo norte, um polo sul, polo norte, polo sul. Quebrei o outro pedaço, vai ter polo norte, sul, norte, sul, norte, sul. Então, eu vou quebrar até chegar no átomo, e até o átomo vai manter essas características de dois polos. Por isso que é chamada de inseparabilidade dos polos. Você jamais vai conseguir separar os polos de um ímã. Ok? Essa é a segunda propriedade. Bom, a bússola, eu já havia dito para vocês na outra aula como é que ela funciona. Então, a bússola ela vai funcionar através da atração. Quando você magnetizou a agulha, ela criou um polo norte e um polo sul, tá? Quando você solta na bússola, ela vai girar para aproximadamente o norte geográfico e o sul geográfico da Terra. Aqui na figura, ó, aquela diferença que eu falei para vocês, ó, cerca de 15 graus de diferença
que vai dar mais ou menos 1 hora, né? Se você for transformar aí para tempo. Então, essa diferença de 1 hora, a gente vai considerar ela desprezível. Então, a gente fala que aproximadamente aponta para o norte geográfico da Terra. Então, te dá uma orientação bastante satisfatória. E o fato de atrair, a gente já explicou lá a questão do polo magnético, do campo magnético da Terra, né? Então, nós vimos que no polo norte, próximo do polo norte geográfico, aqui, ó, nós temos o sul magnético. Então, olha só, o sul magnético está aqui e o polo norte está aqui, que dá uma diferença de mais ou menos 15 graus, se você for pegar aqui o meio das linhas, tá? E aqui no polo sul geográfico, cerca de 15 graus para a direita, você vai ter o polo norte magnético. Por isso, quando você solta a bússola, você vai ter o norte da bússola apontando para o sul magnético da Terra, que fica 15 graus do norte geográfico dela. Aproximadamente no norte geográfico dela. Bom, o ímã, ele vai apresentar uma força magnética, que é o que a gente acabou de explicar. Essa força de atrair substâncias ferromagnéticas, essa capacidade de atrair. Então, essas características magnéticas, elas são bastante semelhantes ao comportamento elétrico ou ao comportamento gravitacional. O que vocês têm que saber, lembrar é o seguinte: existem 3 grandes forças que regem toda a física na natureza. É a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética. O comportamento dessas forças são semelhantes. O que muda é a causa da força, tá? E o que essa força promove. Então, por exemplo, desculpe, força magnética é provocada pelo magnetismo do ímã, da magnetita. Força elétrica, ela é provocada pelo excedente de carga elétrica na substância, carga positiva ou negativa. E força gravitacional, ela é provocada pela massa que compõe a substância, certo? Porém, matéria atrai matéria, certo? Cargas opostas se atraem e polos opostos também se atraem. Então, essas forças de interação, elas apresentam comportamentos semelhantes. Lembra que eu falei do campo magnético? Do campo gravitacional da Terra, comparei com o campo elétrico, a mesma coisa vai ser no campo magnético. Então, o que é o campo magnético? É a região ao redor do ímã, aonde você observa o quê? A maior incidência de atuação de força magnética, tá? Então, esse campo magnético, ele vai ser formado por linhas também, iguais às linhas de força elétrica. Só que nesse caso aqui ele vai ser linhas de indução magnética. As linhas saem do norte e entram no sul. Lembra que saía do positivo e entrava no negativo? Então, o comportamento é semelhante. E essa região aqui, delimitada por essas linhazinhas azuis, elas formam o campo magnético. Lembra na outra aula que eu falei que vai ter um ímã em forma de U ou em forma de ferradura? Eu disse que ele era utilizado para quê? Para estabelecer um campo magnético uniforme. Ó, aqui, ó. No campo formado por um ímã, tipo ferradura ou em forma de U, você vai ter um lado norte, que seria esse vermelho aqui, e um lado sul, que seria o amarelo. Então, as linhas elas vão sair do norte e entrar no sul. Sair do norte e entrar no sul. Dentro desse ímã aqui, ó, vocês observam que as linhas serão paralelas e igualmente espaçadas. E isso vai dar um campo magnético uniforme. Então, ímã em forma de U, em forma de ferradura, ele é utilizado para gerar um campo magnético uniforme. Esse daqui já é um campo comum. Um campo semelhante àqueles campos que nós vimos lá entre duas cargas esféricas positivas e negativas. As linhas saem do polo norte e entram no sul. E aqui o que vai acontecer? Você vai ter um aumento aqui, ó,
de afastamento das linhas. Então, aqui você vai ter várias linhas saindo, concentradas aqui, e esse número de linhas aqui maior é justamente o que vai dar a formação do polo. Então, o polo magnético, ele vai ter essa força mais intensa, justamente porque as linhas aqui são mais concêntricas, tá? Aqui não está desenhado, mas tem infinitas linhas saindo aqui. E aqui já tem um espaçamento maior, que ela sai, vai para o espaço e volta para o polo. Então, isso aqui vai gerar uma distância, um afastamento maior. Então, aqui no meio, você não vai ter tanta força magnética quanto nas extremidades, no polo. É justamente isso que define esses polos magnéticos. Lá, no caso da carga, da elétrica, seria positivo e negativo. Mas o comportamento seria o mesmo. Como é que a gente analisava maior intensidade de força? Onde você teria maior concentração de linhas. Porém, na carga, você teria mais linhas aqui no meio. Por quê? Porque não é uma carga só. Você teria que ter duas, né? Uma positiva e uma negativa. Então, no meio, entre as cargas, você vai ter uma região mais próxima dela com maior número de linhas. Aqui, como é um elemento só, você vai ter maior número de linhas nas extremidades, formando o polo magnético. Certo? Entenderam isso aí? Então, campo magnético é a região ao redor da carga formada pelas linhas de indução, onde nós teremos a atuação da força magnética com maior intensidade. Tá? Aqui você tem a representação novamente do ímã, ok? Então, o ímã sai aqui do polo norte, aqui entra no polo sul, o que eu falei para vocês. Ó. Nessa figura você já tem um número de linhas mais próximas aqui, ó, e aqui elas estão mais afastadas, tá observando? Aqui elas estão mais concêntricas, aqui mais afastadas. Isso significa dizer que aqui você tem, nessa região dos polos, um maior número de linhas, maior força atuando e maior intensidade de força magnética. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Então, pessoal, na próxima aula, nós iremos falar de força magnética, tá? Aqui é outro exemplo de ímãs de linhas de indução com limalha de ferro. Você observa ó, que ela tem essa disposição, estaria saindo aqui do norte e entrando no sul, ó. E aqui entrando do norte, no sul, desculpe, saindo do norte, tá? É só outra forma de determinar as linhas de indução. E aí, na próxima aula, nós iremos falar de entrar no cálculo de força magnética, ok? Então, nós já vimos as características do ímã, e aí agora a gente pode aprender a calcular a força magnética, tá? Porém, a força magnética ela só vai ser calculada depois que a gente entender o processo de eletromagnetismo. Beleza? Nossa próxima aula é quinta-feira, se eu não me engano. Já passei no cronograma para vocês. Ok? Alguma dúvida sobre isso que a gente falou hoje aí, meu povo? Fale aí para mim, por favor, se alguém tiver alguma dúvida. Se alguém teve alguma dúvida que eu não consegui esclarecer agora nesse momento, pode depois mandar uma mensagem aí. Carlinhos, diga oi para a Alice. Para quem? Alice. Alice, peraí, só um momentinho. Deixa eu registrar a frequência de vocês, que a aula vai encerrar. Mas eu vou dizer oi para Alice já já. Só um minuto. Quem é a Alice? É minha irmã, olha ela aí na câmera. Ah, deixa eu ver. Eu vi um nome Minha mesmo. cara. Cadê a Alice? Que eu É, tô Alice. vendo? Peraí. Cadê a Alice? Deixa eu ver aqui. Participantes aqui. Fechar. Ah, oi, Alice. Oi, Alice, eu vou falando com você. Fala, Manda beijo. Alice. Tudo bom? Mas você Manda é beijo pra linda, galera. hein? Muito Manda bem. beijo, manda beijo. Ó, tá aí no colinho da Dá irmã, tchau, dá né? tchau. Muito bem. Ela Tá tá séria que ela acordou agora. tá com sono. Tá com quantos meses? Já tem 1 ano já. 1 ano? Já completou 1 Uhum. ano? Ah, passa rápido demais. Que bom. Então, pessoal, um prazer ver vocês, tá? Um beijão para todo mundo. Espero vocês prazer. quinta-feira. Beleza, cara. Viu?
Beijo. Tchau, sempre bom estar com Carlinhos. vocês. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau.